Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos a um encontro do NUP, né? Com muita alegria que daremos continuidade, então, ao nosso encontro. Tivemos a semana passada a presença da professora Tatiane Pereira de Souza, que nos falou sobre a consciência negra e a proposta da educação antirracista. E hoje daremos continuidade, então, com a importante reflexão sobre a questão das cotas na pós-graduação. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Eva, professora do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, né? No contexto em que se debate, né, a necessidade da prorrogação da Lei de Cotas 12.711 de 2012, no contexto da graduação, né, muitas universidades já vêm adotando também cotas na pós-graduação. Né? Então, existe um debate premente, né, atualmente, sobre a necessidade da prorrogação das cotas para a graduação, e nesse mesmo movimento já vivemos em algumas instituições a cota para a pós. E é esse tema que trazemos para a mesa de hoje, contando, né, com a presença do professor Robson Sampaio, né, que vou apresentar aqui no que é a sua trajetória acadêmica, né? O Robson Bonfim Sampaio possui graduação em Pedagogia pela Unicamp. Ele também é fotógrafo, né? E atualmente é mestrando do programa de Educação da Unicamp, na Faculdade de Educação, com pesquisa envolvendo o tema da implementação das cotas étnico-raciais no programa de pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação da Unicamp, né? E a fala do Robson nesse final de tarde será justamente sobre as experiências de implementação das cotas na pós-graduação em Educação da Unicamp. Robson, fique à vontade, a fala é sua. Obrigada. Obrigado, professora Eva, professora Claudete, obrigado pelo convite, de estar participando hoje do encontro. Vou fazer uma breve audiodescrição. Eu sou um homem pardo negro, estou usando óculos, tenho cabelo curto, estou com uma camiseta escura e na borda do pescoço com detalhes vermelhos, branco e preto, e no meu fundo tem algumas caixas, uma prateleira com CDs e vinil. Enfim, de novo, eu gostaria de agradecer a todas e todos que estão nos acompanhando. Eu vou estar apresentando aqui um slide que eu organizei para a nossa tarde de hoje, meio para poder apresentar um pouquinho sobre nossa experiência no programa de pós-graduação da Unicamp, onde eu faço mestrado num grupo de pesquisa sobre política e avaliação educacional, sob a orientação da professora Débora Cristina Jeff. Então, só um segundinho, vou apresentar. Então, eu organizei um tema para a nossa conversa de hoje sobre cota na pós-graduação, contexto do programa de pós-graduação em educação da Unicamp dentro do cenário nacional. E nele já foi feita uma apresentação já da professora, então vou pular essa parte aqui da minha apresentação
e já vou um pouco apresentar a proposta de diálogo que eu pensei para a tarde de hoje. Então, eu estou organizando ela em 3 momentos. A primeiro, o contexto nacional, estadual e local em 2016, que se deu a implementação das cotas étnico-racial no programa de pós-graduação da Unicamp e educação, né? E o segundo momento, 2019, pesquisa sobre a implementação de cota étnico-racial do programa, que é o momento que eu entro na pós, então é um pouco sobre o que eu estou estudando, a motivação sobre esse estudo, e como está inserido dentro do cenário mais nacional. E o terceiro momento, 2020 a 2021, o GT de cota da pós, que é ligado à associação da pós-graduação da Unicamp, onde tem várias pessoas ligadas a vários programas que fazem parte do movimento estudantil da pós-graduação, onde tem levado as pautas da pós e, dentro dessa pauta, as demandas do próprio GT. E no final eu quero trazer um pouquinho mais uma reflexão sobre o nosso programa e a Unicamp dentro do cenário nacional, pensar em 2022, quando fala a avaliação e renovação da Lei 12.711/12, conhecida como Lei de Cotas. Então é um pouquinho da proposta que eu estou trazendo para o nosso diálogo. Então, iniciando o nosso primeiro momento, o contexto de 2016 foi um contexto muito conturbado no cenário político, crise política, o golpe parlamentar que culminou no impeachment da presidenta Dilma, e dentro disso, como isso desencadeou toda a crise política pelo Brasil, com cortes, com ataque à educação e retrocesso nas políticas sociais. E dentro do contexto já 2015 para 2016, no estado de São Paulo, estava ocorrendo a reorganização do ensino médio pelo governo Alckmin, a ocupação das escolas, que iniciou na capital, depois foi chegando para o interior, e como isso incidiu, né, localmente, pensando em Campinas, as escolas ocupadas, e fazendo recorte a participação do movimentos sociais, em específico o movimento estudantil da Unicamp, dentro desse contexto de ocupação, e como isso acaba trazendo a discussão para dentro da própria universidade, a partir dessa organização desse tempo que é parado para poder pensar a educação, para pensar a organização da educação, as políticas educacionais e o protagonismo dos estudantes tentando apresentar soluções para o problema educacional. Então, esse momento que ocorre essa ebulição de ações nacionais com incidência estadual e local, e também ocorreu na região de Campinas e em várias cidades. E ainda dentro desse momento, o contexto na Unicamp, que eu vou fazer um recorte muito específico, mas estava acontecendo várias coisas ao mesmo tempo, desde do corte de 40 milhões que foi apresentado no CONSUL, que é o Conselho Universitário da Unicamp, naquele momento, com queda da arrecadação de ICMS, repasse para as universidades públicas, para as paulistas, para a Unicamp, para a USP, para a Unesp, e como isso impacta na infraestrutura e na estrutura e na organização diária da própria universidade, e também impactando na questão da permanência estudantil. Então estava um caldeirão em ebulição na própria universidade. E fazendo recorte, dois agentes internos que é importante aqui dar destaque e visibilidade a todo o meu debate, da importância da Frente Pró-Cotas e o Núcleo da Consciência Negra, que surge em 2012, ambos. A Frente Pró-Cotas surgiu alguns meses antes, a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal ele reconhece a legitimidade da constitucionalidade das cotas dentro da lei. E depois o Núcleo da Consciência Negra surge no período de novembro para poder fazer a questão do debate sobre todos os tipos de opressão, sobre identidade étnico-racial dentro da própria universidade, mobilizando e sensibilizando estudantes, funcionários docentes para essa discussão da luta para a superação do racismo
e também junto com a Frente Pró Cota, pensando na questão das ações afirmativas, que já vem já um longo trajeto de discussões desde 2001, e tendo ações em vários estados, universidades, tendo ações internas e externas, e com protagonismo do movimento negro. Em 2015, o primeiro local que tem a conquista das cotas como uma questão estratégica, que foi organizado pela Frente Pró Cota e o Núcleo da Consciência Negra, junto com os estudantes do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, foi tentar o programa de pós-graduação por uma questão de autonomia universitária. Dentro da estrutura da autonomia universitária, os programas têm autonomia em decidir, diferente de levar para o Consul, que leva toda uma discussão, uma mobilização muito maior, uma articulação, construção de consensos, que foi se dando só em 2016. E aí consegue conquistar as cotas em 2017, alguns programas dentro do próprio IFISH, e depois 2018 e nos últimos programas que tem dentro do próprio Instituto. E esse debate vem para dentro das atividades da Faculdade de Educação, a partir de um evento que é organizado pela APG, a Associação de Pós-Graduação da Faculdade de Educação, que é sobre seminários de teses, dissertações e andamentos, onde acabam trazendo pessoas que estiveram envolvidas ou estiveram estudando em universidade, que já teve avanço na implementação de cotas, e dentro desse debate consegue construir uma agenda sistemática junto com o movimento estudantil da pós, e depois, em 2016, ele consegue ter maior força a partir desse contexto que eu falei anteriormente, das mobilizações, da reorganização das escolas, onde estava um caldo cultural, político acontecendo em Campinas, né, dentro do movimento, com uma mobilização muito grande, ressurgimento do movimento estudantil, que tem um papel histórico na cidade de Campinas. E a agenda política do movimento estudantil na educação, como que se deu, daí vou passar aqui, dentro da ocupação da FE, que tinha hashtag OcupaFE, né, a agenda política, pensando como se construir essa agenda política a partir dos cortes, como eu falei, dos 40 milhões, que vai impactar, pelo menos em cada unidade educacional, os 25% desse recurso de investimento em cada unidade educacional. Então, a FE estava tendo já um período desde 2012, falta de quadros de funcionários técnicos administrativos, de reposição de docentes que já tinham se aposentado, por questão da arrecadação de ICMS está embaixo, e também está dentro da lei de responsabilidade fiscal a contratação, então estava no topo nesse período a questão do limite do teto de gasto, então daí teve toda essa reorganização orçamentária da universidade, e faz esse corte, e como dentro dessa ação, dessa agenda, os agentes políticos internos, que eu estou destacando aqui a APG, o Centro Acadêmico de Pedagogia, o CAP, o Centro Acadêmico de Licenciatura Integrado em Física e Química, o CALI, e estudantes organizados em coletivos, que tinha desde coletivos organizados a grupos partidários de esquerda e grupos autônomos, e alguns docentes aliados e alguns outros estudiosos dentro desses docentes que estudavam as temáticas, desde a questão da inclusão, diversidade na educação, ação afirmativa. Também eu gostaria de destacar até esse período, a gente, dentro da Faculdade de Educação, na época, tinha 102 docentes. Dentro desses 102 docentes, a gente só tinha 2 docentes pretos e 3 pardos. Então, assim, também a representatividade desse grupo social negro dentro da própria docência também era muito desigual,
E a gente vai tendo também um movimento externo, com a Frente Pro Cota e o NUC e outros coletivos estudantis, que ajudou a levar esse debate que pôde, dentro de uma discussão muito rápida em 2016, assim, que organizou algumas ações. Dentro dessas ações, como desde 2015 já estava tendo ações, e 2016 incluiu essa greve de ocupação da Faculdade de Educação, que nessa ocupação se fez um documento que, mediante o estabelecido o acordo para desocupação, organizaria um grupo de trabalho para poder discutir a questão das ações afirmativas na pós-graduação da Faculdade de Educação. Então, daí é um pouco das agendas e dos acordos firmados entre o movimento e a gestão da Faculdade de Educação, que tinha acabado de tomar posse, tanto a coordenação e minha orientadora, na época, ela era coordenadora do curso de pedagogia, então ela vivenciou toda essa ação e essas tensões. Eu estava como estudante de pedagogia também, né, nesse momento, e fazendo parte desses coletivos que estava aí ocupando a própria faculdade, junto com os demais grupos sociais. E aqui, dentro desse acordo, e o que foi apresentado, uma proposta que foi desenhada pelo Núcleo e a Frente e a PG, que foi levado para as estruturas dentro da própria Faculdade de Educação, que são os departamentos e as linhas, né, como a gente se organiza, a nossa faculdade, né, ela está organizado departamentos, e no programa de pós-graduação em linhas, e essas linhas que tinha reorganizado nesse período de 2012 para 2013, então a gente tinha, né, que agora diminuiu, tinha 10 linhas, e cada linha tem uma quantidade de grupo, que basicamente em torno de uns 30 e poucos grupos de pesquisa que a própria programa tem, é um dos maiores programas, pelo menos do Brasil, em termos de quantidade de estudantes, enfim. E na proposta desenhada para a política foi pensado 35% das reservas de vaga para optantes negros, né, pretos e pardos, levando em consideração o IBGE, a questão do censo do Estado de São Paulo, da população negra. E também nesse desenho dessa proposta que foi apresentada, que foi aprovada na congregação, dessas 10 vagas, tendo 10 vagas fixas para indígenas e 10 vagas fixas para pessoas com deficiência. Desculpa, aqui colou aqui. Então, assim, a gente tinha, a partir do momento que esse edital foi operacionalizado, organizado em 2017 para implementar em 2018, quer dizer, 2016, desculpa, para 2017, a quantidade de estudantes inscritos ia estar distribuída 35% do total reservado para vagas para optantes negros, 10 para indígena e 10 para pessoa com deficiência, e as demais vagas para ampla concorrência. Então, avançando aqui, e daí foi o desenho daquele momento. Aquele momento foi um momento vitorioso para o movimento conseguiu avançar dentro das suas pautas reivindicativas, todas elas, e também uma que eu não destaquei aqui foi a mudança das bolsas que é distribuída pelo programa para os ingressantes na pós, tanto a bolsa da CAPES como da CNPq, não sendo mais por mérito, mas sim por situação socioeconômica. E dentro dessa situação socioeconômica, se teria a questão também da distribuição de bolsa conforme a distribuição, pensando os estudantes cotistas. Então, daí teria um índice, que é organizado por índice de critérios, e esses índices vai dando uma pontuação que viabiliza essas bolsas a esses estudantes a partir do socioeconômico, pelo item cor, raça e gênero. Em
Em 2019, daí depois desse momento, eu não acompanhei, estou trazendo o primeiro contexto da onde eu consegui acompanhar, participando, né, como participante da luta por cotas. Em 2019, eu ingresso com outros estudantes, então já estamos aí já na terceira ano de política de ação afirmativa no programa. Dentro desse momento de 2019 também tem o ingresso dos estudantes cotistas na graduação pelo vestibular da Unicamp. Então estou fazendo um recorte mais focado na pós, mas também trazendo essas informações sobre a gente teve uma luta também em 2016 que a 2016 a gente conseguiu ser aprovado a discussão para levar para o GT, de cotas que foi feita audiências públicas na universidade, onde envolveu toda a universidade, onde tirou o princípio. Em 2017 foi aprovado um modelo de política, onde teve várias proposições do movimento e dos docentes, e aonde chegou um formato que nós temos hoje na universidade, né, do ingresso para estudante cotista e o vestibular indígena. Ainda a gente não tem dentro desse ingresso para pessoas trans nem para pessoas com deficiência no vestibular da Unicamp, mas nós temos no programa da Faculdade de Educação de pós em cotas. No edital de bolsa, como eu iniciei a minha fala do momento 1, falando sobre todas essas mudanças, e nesse momento eu fui participar do edital, e participando do edital eu percebi que uma das discussões que do primeiro momento, que a gente tinha conquistado, não estava presente no próprio edital, e a partir disso levantei alguns questionamentos que acabou mobilizando toda a pós-graduação, a PG, para discutir sobre essa questão e também percebemos uma falta de transparência nos dados sobre a questão da política implementada. Isso também é importante linkar com um debate mais nacional, que depois no final vou trazer um pouquinho sobre algumas informações que é feita num estudo na pesquisa da Ana Carolina Vetturini, sobre como está esse cenário mais nacional nos programas e aonde tem cotas sobre esses dados. E a partir desse momento, por falta de dados, uma dificuldade de obter esses dados, as tensões que foi gerando quando a gente foi pedindo esses dados, a PG da Faculdade de Educação organizou uma plenária, e a partir dessa plenária tirou como encaminhamento um GT de cota da pós da Faculdade de Educação, aonde a gente pudesse reivindicar essas informações e, a partir dessas informações, entender o que estava acontecendo. A partir do momento que a gente conseguiu essas informações, a gente percebeu que dentro dessas informações tinham alguns dados que já estavam disponíveis, que suscitou umas dúvidas. O próprio edital, desde 2017 a 2019, nesse momento, nesse recorte, ele apresentava no edital a quantidade de vagas conforme a quantidade de estudantes que tinha se efetivado na primeira fase, que é organizado em fases, né? Então tem a primeira fase, que é a inscrição. Dentro dessa inscrição tem os documentos deferidos, então a primeira fase. A segunda fase do nosso processo é a análise dos projetos e do Lattes. E a terceira fase, até 2019, ela tem uma prova, que essa prova está associada à literatura obrigatória vinculada à linha e o grupo de pesquisa qual você vai tentar aquela vaga. Então, daí tem uma prova, e depois dessa prova tem a última fase, que é a entrevista. Isso aí até 2019. 2020 para 2021 mudou um pouco dentro do cenário da pandemia, que a gente organizou de forma remota. Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Então, a partir desses dados que a gente conseguiu, que já tinha disponível no próprio site da Faculdade de Educação,
e os outros dados que foi chegando depois, a gente fez um cruzamento de informação, a gente percebeu a partir dessas informações e da vivência dentro do próprio espaço físico, que alguma coisa não estava certo desses dados, que a quantidade de estudante que deveria ter até 2019 era em torno de estudante cotista, 30 indígena, 30 com deficiência e 30 de cotistas negros, 168 estudantes. Mas essa quantidade de estudantes não existia fisicamente no espaço, pensando no início do mestrado, do doutorado, que leva mais tempo, então a gente, como a faculdade é um espaço não muito grande, então a gente se esbarra, a gente se conhece, a maioria das pessoas, e ainda mais a população negra e os estudantes com deficiência indígena, então tem característica que é fácil de achar dentro da própria Faculdade de Educação, e foi uma das discussões que a gente levou dentro do GT para poder entender quantos estudantes realmente tinha acessado a política. E a partir desses novos dados que a gente pediu, uma surpresa a gente acabou tendo, que do processo, pensando em indígena, que deveria ter 30 estudantes indígenas, a gente não tinha nenhum. Pensa que a gente deveria ter 30 estudantes com deficiência, a gente só teve 3. Pensando que a gente deveria ter 168 estudantes cotistas negros, a gente só tinha 81. E considerando também desses 81, até 2021, a gente não tinha nenhuma comissão de heteroidentificação que pudesse aferir se aquela pessoa que entrou realmente ela é a pessoa que tem o direito àquela vaga. Então, a gente considera que esses 81 estudantes são estudantes realmente negros. Em hipótese, a gente considera isso, como a gente não tinha também o censo étnico-racial da própria Faculdade de Educação, que é outra informação que logo depois eu vou apresentar. Então, a gente tem todo esse debate, e a partir desse debate eu começo a questionar a estrutura da própria faculdade, a falta de transparência, e organizo meu projeto de pesquisa. Eu tinha entrado com um projeto de pesquisa que estava focado na questão de educação e tecnologia, na formação de docente, e a partir desses problemas eu vou buscar entender os problemas da implementação da política de cotas dentro do programa da Faculdade de Educação, e disso começo a fazer um diálogo mais local com as demais outras institutos que já tinha a política de cotas, como a UIFISH, depois o Instituto de Economia, o Instituto de Estudo de Linguagem, o IEL, e em 2018 para 2019 o Instituto de Arte, e agora nós temos, em 2021, o Instituto de Geociência, dentro de uma dimensão de programas com cotas na Unicamp. De 90 programas, nós temos 23 programas, quer dizer, 23 programas com cotas étnico-racial, e dentro desses 23, só 3 que nós temos com cota para pessoas trans, e só um para pessoa com deficiência, que é o nosso programa de educação. Então, essa mudança de objetivo. E agora eu vou trazer o terceiro momento, para a gente avançar aqui na discussão e também abrir um diálogo com quem está nos assistindo e poder aprofundar mais. Esse terceiro momento em 2019, a partir de toda essa discussão e também a reorganização da PG Central, da Unicamp, que teve um papel fundamental junto com o movimento estudantil, junto com a frente e com o núcleo, em 2016, 2017 até 2019, a PG ela deixa de existir por alguns fatores. Uma as pessoas que estavam envolvidas defenderam suas dissertações, suas teses, então não teve substituição de sujeitos para estar dando continuidade nas ações da entidade. E dentro do GT, dentro da PG,
a gente tem reuniões e assembleias, e dentro de uma das reuniões que é organizada pela APG, é reunião de representação de unidade da pós-graduação que estão ligados à congregação, à CCPG, de cada unidade, que é a comissão de pós-graduação. E nela foi apresentado um destaque para um estudante da pós do Instituto de Arte, onde já tinha, já dentro de um programa, que dentro do programa das cenas, das artes, não estava em todos os demais programas da multimídia, da dança, da música, então foi levado a essa demanda de uma ajuda para poder fazer um convencimento dos demais programas dentro do Instituto de Arte e poder ter as ações afirmativas. Então, a gente montou um GT que tinha uma finalidade muito específica, mas dentro do GT a gente foi ampliando para pensar onde já tinha cotas e aonde não tinha, e aonde que já tinha quais dificuldades, quais eram os avanços que tiveram, e esse impacto na política. E, ao mesmo tempo, em 2019, surgiu a organização e a criação da Comissão Assessora da Diversidade Étnico-Racial da Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp, que foi uma demanda dos estudantes que estavam articulados no GT antifraude, ao mesmo tempo que teve o início de 2019 da graduação com a presença de estudante cotista e já dos programas anterior, teve alguns indícios de fraude e algumas fraudes em alguns programas, e aonde teve todo um movimento antifraude que culminou num grupo de trabalho. Nesse grupo de trabalho foi apresentado para a Unicamp uma denúncia externa para a Educafro, mais de 120 fraude, e disso foi feita uma comissão, e dessa comissão saiu a Diretoria Executiva de Direitos Humanos e essa comissão assessora, aonde teve uma composição de todas as representações da Unicamp, de funcionário, de docente, do movimento estudantil, movimento negro, e a APG com assento também dentro, e dentro desse assento foi colocado a representação de pessoas que estavam atuando dentro do GT de cota da pós. E nesse mesmo período, a partir de várias ações que o GT fez, o GT organizou um diagnóstico sobre as cotas na pós da Unicamp para ser apresentado para a reitoria e os demais programas de pós da universidade, nas suas comissões, fazendo um diagnóstico do que nós tínhamos na universidade e também trazendo um breve histórico da luta e de algumas referências para a nossa universidade, desde da UNEB, que foi uma das primeiras a implementar a cota em todos os seus programas, e também das ações que teve referência a partir do Museu Nacional da Antropologia Social, que trouxe toda essa discussão para o IFISH. Então, a gente apresentou esse material numa das sessões da Comissão Central da Pós-Graduação, e nessa saiu um indicativo que fosse apresentar para os demais programas, e ao mesmo período de discussões, a gente tentou avançar para um debate, como a gente estava num processo de mudança de reitoria, e também de apresentar uma carta-programa nesse momento para as candidaturas à reitoria, que foi a eleição 2021 a 2021, e eu coloquei 2022, aqui está errado, mas essa carta de compromisso é onde apresentava alguns destaques sobre a necessidade de organização de um estudo, num observatório, de organizar um GT para poder pensar diretrizes que pudesse avançar para os demais programas. Isso foi apresentado para as candidaturas, todas as candidaturas assinaram essa carta de compromisso. E também nesse ano de 2021 a gente teve nossa primeira reunião como GT com a nova gestão, com o reitor, com a vice-reitora e com a pró-reitora da pós-graduação, aonde a gente foi escutar para entender o que eles já tinham já de informações, aonde a gente poderia ajudar a avançar nessas políticas.
Então, é um pouquinho dessas ações que o GT foi organizando, e agora, nesse momento, o GT ele se encontra em outras ações focada o, o, o próprio mês da consciência negra, da participação, e também tem uma participação ativa na comissão de averiguação, que está agora tanto o programa da pós em educação e também do Instituto de Arte estão em processo de seleção, e a comissão ela atua junto, né, na averiguação dessas candidaturas. E aqui, para avançar um pouquinho, pensando dessa experiência nossa, das ações que iniciou no IFIX, passou para a FIEX e chegou em outros programas, e ainda são só 23 programas, pensando numa dimensão de 90 programas, e a gente tem um debate nacional, a própria universidade, a Unicamp, organizou, junto com demais universidades da região sudeste, o COPEN Sudeste, onde estava como norteador as ações afirmativas no Brasil, um projeto de nação antirracista, e dentro desse encontro teve simpósio, sessão sistemática, discussões, que foi colocado esse momento político que nós estamos vivenciando, e o próximo momento, que é a revisão da Lei 12.711/12, e a importância da nossa organização, discussão e sistematização de proposições de estudo que possa contribuir para esse debate e avançar nessa política nacional, e essa política ela acaba de uma forma incidindo nos programas, mesmo que a gente não esteja no sistema federal, a gente está vinculado ao Estado, e o Estado, a gente tem as nossas autonomias, e pensa que o único Estado que tem uma lei que implementa política, que determina política, é o Rio de Janeiro, e o Estado de São Paulo não avançou nessa discussão, então acaba sendo uma ação muito fragmentada por cada universidade pública no Estado de São Paulo, por programas, e tem um estudo muito interessante da Ana Carolina Venturini, que vai fazer no doutorado dela um estudo dos programas que tem no Brasil, pegando os dados da CAPES, e também fazendo um levantamento de algumas entrevistas com alguns dirigentes que está ligado à CAPES, CNPq, onde vai ter uma apresentação de mais de 737 programas de pós-graduação com algum tipo de ação afirmativa. E dentro desses, vai ter 109, dentro do próprio estudo dela, ela traz essa inferência, 109 universidades públicas, que dentro dessas universidades públicas vai ter 29 que tem em todos os programas, de uma forma assim centralizada, que foi aprovado nos conselhos universitários. Então, diferente do nosso programa, que foi uma ação autônoma do próprio programa, onde se decidiu, como do IFIX, como do IEL, e ainda a própria universidade, a gente tenta avançar no debate de ter uma diretriz que possa trazer esse debate para os demais programas das ciências exatas, biológicas e da área de saúde, a importância da implementação da política e das ações afirmativas de uma forma mais geral, e como a gente pode contribuir dentro do debate nacional, pensando aqui as paulistas, a Unicamp, o USP, o Unesp, a partir do momento que a gente avança nessa implementação, que a gente consegue fazer um estudo, a gente consegue dar visibilidade, sensibilizar a nossa comunidade acadêmica, a gente consegue incidir num debate nacional da lei. Então, eu acabei trazendo alguns apontamentos aqui para o nosso diálogo, da importância nossa. Então, peça e avanço da implementação das cotas nos programas de pós-graduação de todas as áreas, que ainda está muito concentrado nas ciências sociais e humanas, pouquíssimo nas áreas, podemos dizer assim, áreas duras, né, e de altos prestígios. A sistematização de dados da política da graduação, a gente já tem algumas coisas, já temos alguns dados, mas das pós a gente tem pouquíssimo, e
e a partir de uma luta nacional da BPN, junto com o Educaf, com o Movimento Negro, conseguiu colocar dentro da própria plataforma Lattes e também a questão de autodeclaração da pesquisadora do pesquisador, que só que não está transparente para qualquer pesquisador saber a dimensão que nós somos no Brasil, então carece de estudos e de dados para poder fazer um debate sobre política. E a outra questão é um comprometimento da nossa universidade, de uma forma mais geral, sobre as ações afirmativas, levando para todos os espaços de visibilidade que a instituição tem, seja internacional e nacional, e os espaços de comunicação que acaba tendo, de uma forma, nesse momento de pandemia, que a gente teve um espaço muito grande dentro dos meios de comunicação, e a gente poderia estar trazendo essa discussão como no próprio mês de novembro, não só no mês de novembro, que é o mês da nossa consciência, um mês de luta, de resistência, que a gente tem tido uma maior visibilidade na pauta dentro das mídias. Então, a gente aproveitar nesse momento de pandemia e esse momento de sensibilidade a partir de vários fatores que tem a ver com racismo estrutural e institucional, com a violência e com o extermínio da juventude negra no Brasil e também no mundo, que a gente possa utilizar desse espaço para poder falar sobre a ação afirmativa, da importância dela e avançar nessas políticas dentro da nossa instituição. E por último aqui, como a gente está nesses 2 anos de forma remota, a gente teve pouco espaço de organização estudantil, então é muito importante, eu tenho percebido tanto na nossa universidade, que tem tido, a partir desse momento remoto, ao mesmo tempo, uma organização maior dos estudantes negros em coletivos, que a gente tem agora, antes tinha à frente um núcleo, e depois da entrada dos estudantes na graduação por cota, nós temos hoje 10 coletivos ligados a unidade de educação diferente, onde estão organizados, estão discutindo, estão levando na pauta para dentro da sua instituição, onde tem feito avançar muito, desde a questão do debate da permanência, também da epistemologia. Então, essa questão desse debate da valorização e a defesa da cota é um trabalho permanente. Como esses 2 anos, a gente tem esse momento que dá alguns retrocessos em algumas políticas dentro da própria universidade por não ter esse espaço de convívio, de articulação que se tem no presencial e as dificuldades que tem de fazer no virtual. Então, basicamente são essas contribuições, assim, meio do diálogo que eu acabei organizando aqui para a nossa conversa, e também organizar aqui no referencial um pouco dos trabalhos que tem como referência nacional, desde da Amélia Antes, que ela vai fazer uma análise sobre a expansão da temática da reação racial nos bancos de dados de tese e dissertação da CAPES, muita produção interessante que vai pegar desde 2001 até 2020, o que tem de produzido, o que foi produzido, e ao mesmo tempo ela faz uma discussão que não dá para saber se quem produziu são pessoas que entraram a partir dessas políticas, mas que tem um aumento dessa produção a partir do momento dessa implementação dessas políticas nesses programas. Então, ela pode colocar em hipótese que, a partir dos corpos negros, indígenas, pessoas com deficiência, trans, refugiados entrando nos programas, consegue trazer uma diversidade de temáticas e epistemologia que possa agregar o conhecimento e a produção de política. E aqui focando na universidade, na Faculdade de Educação, tem a Miriam Lúcia Gonçalves, vai fazer um pouquinho uma discussão sobre a política pública da ação afirmativa para a cidade, pensando na perspectiva decoloniais no ensino superior. Então, ela vai trazer um pouco sobre esse momento que o próprio programa vivenciou, ela fazia parte na pós, nesse momento, 2016, participando junto com a Frente Procota, com o Núcleo da Consciência Negra, e junto com a PG, ela era da PG na época, então ela traz uma contribuição. E a Inanda, a Angélica Inanda, ela vai trazer um pouquinho sobre a história e a trajetória da militância do Núcleo da Consciência Negra, da Frente Procota, que é muito interessante, essas 2 organizações que são protagonistas na disputa e na política na Unicamp, são pessoas que entraram a partir da bonificação de uma das políticas que a universidade iniciou, que era PAS, que é o Programa de Ação Afirmativa, que
dava pontuações para inclusão de estudante a partir de estudante que vem de escola pública e PPIs, né, pretos e pardos indígenas, mas não era cota, e foi a partir dessa discussão do núcleo da frente que questionou essa política que estava sendo implementada até então, e a partir desse momento teve esse avanço, teve esse salto organizativo e o avanço. E aqui a gente tem o Luiz Mello, ele vai trazer bem interessante um debate sobre as ações afirmativas para pessoas negras na pós-graduação. Ele vai fazer uma análise sobre a ausência e propósito e a disputa que está colocada hoje. A partir da normativa que foi estabelecida nacionalmente para as federais, onde traz um avanço das ações afirmativas na pós-graduação, ela não está estabelecida dentro da Lei 12.000. Então, a partir dessa revisão e também de algumas leis que estão sendo discutidas no Congresso Nacional, de estar apresentando essa discussão para ser colocado na lei de cotas, a questão também das ações na pós-graduação, que não estava estabelecido quando teve a lei, foi produzida a lei. Então, a gente tem outras ações aqui, debates importantes, que não poderia faltar também a Flúvia, em memória, que faleceu em 2014, Rosenberg, que foi uma das primeiras a fazer o estudo das ações afirmativas na pós-graduação brasileira a partir da Fundação Carlos Chagas, onde tem uma parceria com a Fundação Ford, onde dá bolsas, primeiras ações afirmativas foi a partir de bolsas para poder dar condições de estudantes na região norte e nordeste de entrar nos programas de pós-graduação e esse acompanhamento, né? Então, é um dos primeiros estudos que nós temos no Brasil e trazendo o contexto da Unicamp, das lutas por cota, do movimento que ocorreu, da ocupação dos agentes, dos atores que a gente tem a Sofia, que fez um TCC e agora está na pós lá na UERJ. Ela traz uma discussão sobre a cota sim, cortes não, a conquista das cotas étnico-racial na Unicamp, é um documento muito precioso que vai fazer um resgate de toda a movimentação, como surgiu das marchas antirracistas, do debate, das organizações, das proposições que foi apresentado pelos grupos, o GT, até a aprovação. Então tem um material bem bacana assim, que dá para a gente analisar como foi toda essa efervescência dentro da Unicamp. E aqui uns 3 artigos da própria Ana Venturini, que vai fazer esse debate mais macro nacional, trazendo essa discussão como está em várias universidades, que avançou, que não avançou, como foi feito, e tem muitos dados estatísticos, que é muito importante nesse momento da renovação e da avaliação da lei de cota, e ao mesmo tempo nos ajuda a entender a importância das nossas universidades nesse bojo e também das nossas ações que a gente está fazendo, seja aqui nesse encontro e em outros encontros, e de potencializar esse debate e avançar nos programas que não tem ainda e fazer avaliação e aprimoramento deles. Então, é um pouquinho disso que eu organizo aqui para nosso diálogo. Enfim. Muito obrigada, Robson. Eu acho que você nos trouxe aí uma luz, né? Estamos aí num processo de discussão para a implementação, né, das cotas na pós-graduação aqui na nossa unidade. E acho que você traz aí vários pontos importantíssimos, né, para pensarmos, para refletirmos. Né, infelizmente ainda a gente tem pouco tempo, mas temos aí, né, uns 10 minutos, e eu queria destacar, né, na sua fala, eu acho que esteve presente o tempo todo, a questão do protagonismo, né, da comunidade em discutir, em repensar, replanejar, né, e eu gostaria, né, que você falasse rapidamente sobre isso, e aproveitando, né, eu vi aí nas questões, né, cotas para quem? Eu acho que talvez seja um dos pontos importantes para para a instituição que está nessa fase que nós estamos, né? Definirmos essa questão
porcentagem, quem entra, né, quais são os grupos, e eu queria que você falasse também que critérios, né, a Faculdade de Educação da Unicamp definiu, né, para pensar aí nesses grupos num primeiro momento e agora, né, a ampliação. Se houve algum critério, né, mais específico. Obrigado, professor. Desculpa, Robson. Eu aproveito, né, para fazer aqui duas questões, né, que dialogam com algumas que a Claudete nos coloca, né? Então fechamos esse bloco, penso que será o único bloco de questões, né? Porque já estamos com o tempo avançado, temos aí 7 minutos, 8 minutos para finalizar a sala, né? Num primeiro momento, também gostaria de parabenizá-lo pela exposição, foi ótima, né? Até temos aqui um comentário no chat, uma excelente exposição, muito inspiradora e reflexiva da importância das ações afirmativas e proposições de estudo, né? E como destacou a Claudete, nessa sua exposição, percebemos todo o protagonismo, né, dos coletivos estudantis, né, da Unicamp e também do movimento negro, né, de Campinas, né, um protagonismo da comunidade Unicamp na conquista, né, das cotas tanto para graduação quanto para os programas de pós-graduação. Parabéns à Unicamp e os sujeitos e seus sujeitos protagonistas nesse processo, né? Você nos traz a informação de um primeiro edital em 2017, né? E nos anos seguintes. O primeiro edital tem a estrutura de 35% de reserva para negros, né? 10 vagas fixas para indígenas e 10 vagas fixas para pessoas com deficiência. Essa estrutura ainda se mantém, né, até esse edital mais recente. E aí, indo na mesma direção que a Claudete, né, dos critérios. Quais os critérios para estabelecer, né, essa porcentagem para negros? E, em particular, por que essa opção por 10 vagas fixas, né, para indígenas e pessoas com deficiência? Você nos diz que a Faculdade de Educação não fez, né, a opção por um edital que contemple pessoas trans, apenas 3 programas, né, o fizeram. Gostaria que você falasse um pouco mais disso, se foi pensada a possibilidade de incluir pessoas trans ou a Faculdade de Educação não fez essa, né, proposição. E a questão da comissão de averiguação, né? Você destacou que não há comissão de averiguação e já há alguns casos de fraudes. Ainda não há essa comissão ou isso foi lá no início? Só esses esclarecimentos. Obrigada, Robson. Eu que agradeço, professor. Então, vou tentar ser super rápido aqui, né, por causa do tempo. E desculpa pelo alongamento da exposição. O protagonismo totalmente foi do movimento estudantil / estudantes negros. A gente tem um movimento organizado dentro da Unicamp há um bom tempo, assim, organizado pelo DCE, de coletivos, mas organizado em algumas instâncias partidárias de esquerda, e até o momento não era uma pauta, uma agenda política de estudantes brancos de esquerda, até o surgimento desses estudantes negros dentro da própria universidade, a partir de toda a experiência de luta no movimento negro. Então, vem já muitos estudantes a partir da política do PAAS, que foi implementada em 2004, que é
pontuação, bonificação, uma forma de dar uma diversificada na própria universidade a partir de uma política de expansão que teve no período do Fernando Henrique, teve o Ministério da Educação, teve uma indução, então, como a universidade estava muito alinhada naquele momento pelos os gestores da própria universidade ao governo federal, então tentava fazer uma discussão e implementar uma política que não garantiu realmente a entrada, e a gente está fazendo um estudo a posteriori, que logo mais a gente vai apresentar até o final desse ano, que vai fazer um estudo falando que essa política não incluiu estudantes negros, né? Então, os poucos que entraram montaram a frente, montaram o núcleo, e a partir deles começar todo um movimento, mas já existiam movimentos anteriores de funcionários negros, ligado ao movimento negro de Campinas, então já tinha uma articulação muito maior, e a partir de todo esse movimento e a sensibilização e trazendo a pauta antirracista para a educação, que começou a avançar essa pauta e conquistar os estudantes, os centros acadêmicos, avançar, enfim. E dentro disso, o formato, hoje em dia, é diferente do que foi até o passado. Nós temos, sim, cota para pessoas trans, nós e o IA e o IFISH agora. Nós somos o único que tem para pessoas com deficiência. O formato, ele mudou um pouquinho do ano passado do processo, porque não tem prova por causa do remoto, foi tudo remoto, a inscrição, então tirou a parte da prova. Talvez o ano que vem possa mudar de novo, retornar ao que era antes, mas não sabemos ainda, a questão da pandemia. E hoje nós temos uma comissão de averiguação, porque é por adesão. A comissão AGR da Unicamp, ela estabeleceu a partir da CADER e toda a articulação da professora Débora, que estava na coordenação na época, para a graduação. Então, a gente quem foi o primeiro a fazer foi o IE, que fez a comissão de averiguação, depois o IA, e depois, por adesão, a FE. Então, ainda o IFISH não tem, e o IEL também não tem ainda adesão à comissão de averiguação. Então, a gente já está indo para o segundo ano de comissão de averiguação, e os critérios para o processo é opção, né, por ser negros, né, então a pessoa opta, e na comissão ela só vai averiguar para confirmar a opção. Então, é dessa forma que é feito. E o processo é igual, tanto para a ampla concorrência como para os demais. Não tem uma diferenciação, uma pontuação abaixo mesmo. O processo é o mesmo, não muda muito. Então, na análise que eu faço do estudo que eu estou realizando pelos dados e chegando um pouquinho aqui à conclusão, existe algum gargalo da implementação que faz muitos estudantes, sempre foi desde o início, sempre a gente tem o dobro de estudantes, ou o triplo de demanda para as vagas para estudantes negros. Nós temos o dobro ou equivalente para estudante com deficiência, e a gente tem menor para estudante indígena. Daí tem outro debate da visibilidade, como chega o acesso, e outro processo que não seja da mesma forma, porque a gente tem outro tipo de sujeito, outro tipo de educação. Enfim, então não conseguiu passar, muitos deles ficam no projeto. Então nós temos um problema para poder entender aonde está impactando o projeto. Tem várias possibilidades, hipóteses que no meu estudo está levantando, que vai poder derrubar cada uma ou não. E também, no momento, ainda as bolsas, que eu falei sobre a questão que surgiu a partir das bolsas, só entrou no ano passado entrar o critério de ser cotista, mas ela não garante para quem entra com cotas, como a maioria dos programas, tirando o IFISH, que tem todo estudante cotista em bolsa, o AFE não. Você tem que participar do processo de seleção, que é igual para todo mundo, só vai ter um critério a mais que vai te classificar ou não. Então, desse forma, um formato que a faculdade de educação, o programa é feito, e a opção dos 35% foi dentro do debate, pensando dentro da população negra no estado de São Paulo. Conforme o IBGE, a nossa população é 34, alguma coisa, daí foi arredondar para 35. E 10 fixos, tanto para indígena, para pessoa com deficiência. E hoje nós temos trans, então desde do processo seletivo, só 2 vagas. São vagas não fixas, são vagas suplementares. Então, com deficiência e o estudante indígena,
não tinha e não tem ainda um estudo no estado de São Paulo para saber quais são as etnias que tem no estado de São Paulo, onde estão, se estão no ensino médio, se chegar na universidade, e com deficiência a mesma coisa. Então, por isso não tinha como estabelecer um percentual. Então, acabou se colocando 10 vagas para poder ter esses estudantes que, na possibilidade desses estudantes, daí vamos pensar com a deficiência, tem vários tipos de deficiência, tem o autista, tem o surdo, tem vários outros tipos de demanda que pode trazer esses estudos e ajudar. Então, a gente está ainda nesse processo. Eu acho que talvez faltou alguma pergunta que eu não tenha respondido. Não, acho que respondeu a todas, Robson. Né? Você esclareceu, inclusive, a inclusão, né, de pessoas trans no edital da FE, né? Então, a Faculdade de Educação é uma das 3 que inclui pessoas trans. Isso no mesmo edital, né? Que Sim. contempla negros, indígenas, pessoas com deficiência e trans, é isso? E é importante salientar que da pauta trans foi a partir de uma estudante de mestrado, o IFISH, a Blume, que hoje já terminou o mestrado, ela está fazendo estudo dela fora do país, que fez um estudo sobre a inclusão de estudante trans na pós-graduação, que esse estudo ajudou a fomentar o debate tanto no IFISH e também na FE, onde montou um grupo de estudantes sensível à pauta LGBTQI, junto com a PG, junto com o CAP, com o CALI, que apresentou, e como nossa faculdade faz estudo de gênero, da diversidade, foi uma pauta muito sensível e fácil de ser aprovado. Não teve nenhum problema, conforme eu falei de uma forma bem tópicos e sumarizado, mas teve muita atenção para a gente implementar as cotas. Não foi uma coisa tão simples. A gente teve que fazer uma greve, a gente teve que ocupar, a gente teve que fazer um documento, só sair do lugar assinando o documento, e ainda ficar em cima e aproveitando toda a pressão que estava tendo e toda a visibilidade da Unicamp a partir da greve mais geral. Então, acho que teve uma sinergia e um movimento de pressão que ajudou um espaço tão pequeno fazer um processo que muitas outras universidades levou tempo para poder ser implementado, programas que levou 2, 3 anos para ser implementado. O próprio programa do IFISH iniciou em 2015 e foi implementado em 2017, 2018. E nosso foi em 2016, 2017 já tinha um edital. Então, aproveitando esse momento político daquela conjuntura, a gente conseguiu avançar muito. Então, a gente aproveitando esse momento que está em visibilidade a discussão sobre o racismo, que é muito importante a gente discutir, que tem a ver por que fazer cota, porque a gente está falando sobre uma pauta histórica, a gente está falando sobre reparação histórica, a gente está falando sobre mapas que estão sendo apresentados por vários órgãos oficiais sobre violência, sobre exclusão, e ainda mais com a questão da pandemia, que amplia essa exclusão da população negra. Então, a gente está falando sobre essa população que é marginalizada, é discriminada, que é assassinada sistematicamente pelo Estado, e, ao mesmo tempo, a gente está falando do mesmo Estado que fez políticas racistas, e fez política de inclusão de cotas para brancos, se a gente for pensar na história do Brasil, né? Então, é isso. Bom, nós agradecemos, Robson, pela excelente fala, né, reflexão que nos fez fazer, e você, né, com certeza já está convidado, né, para outras conversas, eu acho que são necessárias, né, e muito obrigada. Eu que agradeço, professor Claudete. Eu fico à disposição, a gente tem um GT, e o GT está indo dialogar com todos os lugares, com todas as APG, para poder ajudar a contribuir, porque só junto, né, um Ubuntu, né, que a gente consegue avançar. Sim. Muito obrigada, Robson, né, pelo aceite do convite e pela brilhante exposição, né, e por ter compartilhado, né, essas experiências a partir de uma trajetória de luta, né, resistência, que vem dos movimentos e coletivos negros, né, no interior da universidade e fora dela. Certamente estaremos juntos em outras oportunidades, né?
Boa noite a todos que nos assistiram até agora. Até uma próxima vez. Um abraço a todos. Tchau, tchau.